A cela 111, um número que se tornou mais do que uma identificação dentro de uma prisão. Virou símbolo de uma tragédia, de uma cicatriz que ainda pulsa no sistema prisional brasileiro. Nessa história, os nomes não são apenas registros, e os números não são apenas estatísticas, são vidas. E a cada minuto deste vídeo, você vai se aproximar de um dos episódios mais marcantes da história recente do país, onde a linha entre justiça e punição foi rompida com força total. Você está prestes a reviver o dia em que a maior prisão da América Latina, o temido Carandiru, se transformou em um cenário de caos absoluto, um lugar onde a ordem deu lugar à violência e onde centenas de detentos foram encurralados em celas que pareciam não ter saída. A cela 111 pode até não constar oficialmente como a mais temida, mas seu número ecoa como o retrato do que aconteceu ali. Neste vídeo, você vai descobrir como uma simples briga dentro de um dos pavilhões se transformou em uma operação policial sem precedentes, deixando para trás 111 mortos em menos de meia hora. Vai entender por que tantos sobreviventes afirmam que o que houve ali não foi contenção, mas sim um recado silencioso. E mais do que isso, vai conhecer os detalhes que ainda hoje geram debate, revolta e dúvidas. Afinal, o que realmente aconteceu por trás das grades do Pavilhão 9? A rebelião já havia sido controlada, como dizem alguns? Ou os policiais agiram sob ataque iminente, como afirmam outros? Neste vídeo, você vai ver o que a perícia descobriu, o que os detentos relataram e o que os documentos oficiais revelaram anos depois. E a grande pergunta que segue viva: houve justiça? A história da cela 111 vai muito além das paredes do Carandiru. Ela respinga na política, na cultura e até mesmo na formação de organizações criminosas. Se você acha que conhece essa história, prepare-se, porque a versão que ficou registrada pode não ser a mais próxima da verdade. E se essa história te impactar, comenta aqui embaixo. O que você faria se estivesse no comando naquele dia? Você acha que o sistema mudou desde então? Quero ver sua opinião. Porque hoje vamos abrir as portas da cela 111. E você não vai sair o mesmo depois de atravessá-las. No início do século XX, o Brasil decidia construir um modelo de reeducação prisional que servisse de referência. Era a era das grandes reformas urbanas e institucionais. E nesse contexto, nasceu a ideia da Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru. Um presídio que, na teoria, deveria ser exemplo de disciplina, trabalho e recuperação. Em 1920, suas portas foram abertas com orgulho. Inspirado na arquitetura correcional francesa, o projeto foi idealizado para garantir dignidade e reabilitação. Oficinas, áreas de convívio, estrutura que parecia moderna para os padrões da época. Mas, como muitas ideias boas, a execução foi diferente da promessa. Nas primeiras décadas, o Carandiru até foi motivo de visitas internacionais. Políticos, juristas e estudiosos vinham de fora para conhecer o presídio modelo brasileiro. Só que o tempo mostrou que uma prisão não sobrevive só de teoria. A partir dos anos 40, o número de presos começou a explodir. Novos pavilhões foram sendo construídos às pressas. O número de detentos crescia acima da capacidade. E os investimentos não acompanharam o ritmo. O que era para ser uma referência virou um labirinto de concreto, onde o Estado, aos poucos, perdeu o controle. As celas deixaram de ser espaços de reeducação e passaram a ser depósitos humanos. Dentro delas, surgiram regras próprias, hierarquias invisíveis, punições silenciosas e acordos de sobrevivência. E é nesse cenário que o Carandiru começa sua transformação, de presídio modelo para um dos ambientes mais tensos e instáveis do país. O Carandiru se tornava, dia após dia, uma bomba relógio prestes a explodir. E tudo o que precisava era de um estopim. Ele viria anos depois e teria consequências que até hoje ecoam. O Carandiru já não era mais o presídio admirado das décadas anteriores.
Com mais de 9.000 detentos amontoados em um espaço planejado para pouco mais de 3.000, as celas se tornaram verdadeiros campos de tensão. Cada pavilhão tinha sua própria dinâmica, suas próprias regras, e quem mandava lá dentro não era o Estado, eram os próprios presos. Dentro das celas surgiam lideranças, códigos de conduta e punições internas. O sistema estava tão sobrecarregado que a administração penitenciária mal conseguia interferir no que acontecia entre os muros. O pavilhão 9, onde tudo viria a acontecer, abrigava réus primários, presos em sua maioria jovens, muitos ali pela primeira vez, sem conhecer as regras não escritas da convivência carcerária. E isso tornava o pavilhão ainda mais instável. A cada nova chegada, a cela se tornava um lugar mais tenso, mais frágil. Brigas por espaço, por respeito, por sobrevivência. O clima era de desconfiança constante. Os guardas, já sobrecarregados, mantinham uma vigilância superficial. E quando algo explodia, a resposta vinha sempre com força. Dentro das celas, os detentos sabiam: qualquer falha podia ser fatal. Não havia garantias, não havia proteção, não havia paz. A cela, que deveria isolar o crime, passou a concentrar a insegurança. As disputas internas aumentavam, o medo era cotidiano e a pressão se acumulava como vapor preso em uma panela fechada. E em 2 de outubro de 1992, a tampa dessa panela estourou. A cela virou palco, o pavilhão virou guerra, e o Brasil inteiro, no dia seguinte, acordaria sem entender como tudo pôde acontecer tão rápido. Era uma manhã comum no pavilhão 9 do Carandiru. Como em outros dias, os detentos se reuniam no pátio para assistir a uma partida de futebol entre 2 times formados dentro da prisão. Mas bastou uma faísca para transformar a rotina em caos. 2 presos, identificados por apelidos que circulavam entre as alas, começaram uma discussão. Em questão de segundos, a briga se espalhou. Não era mais sobre o jogo, era sobre alianças, facções, territórios invisíveis dentro das celas. O que começou com socos e empurrões virou um conflito generalizado. Gritos, correria, objetos sendo usados como armas improvisadas. O pavilhão, com seus mais de 2.000 detentos, entrou em ebulição. Colchões foram queimados, celas arrombadas, grades retorcidas. A fumaça subia, os gritos ecoavam por entre os blocos. O clima de tensão ultrapassou os muros internos e chegou à administração. O comando da prisão decidiu acionar reforços. Pouco depois das 3 da tarde, mais de 300 policiais do batalhão de choque estavam posicionados na entrada do presídio. Armados, equipados, treinados para confrontos urbanos. A ordem foi clara: retomar o controle do pavilhão 9. O coronel que liderava a operação autorizou a entrada. E a partir desse momento, as versões sobre o que aconteceu lá dentro começam a divergir. A polícia afirmou que encontrou resistência armada, barricadas e ataques dos presos. Já as organizações de direitos humanos alegaram que naquela altura a rebelião já estava contida e muitos detentos haviam se rendido. Mas o que ninguém contesta é o resultado. Em menos de 30 minutos, 111 presos perderam a vida. Um número que, por si só, já seria suficiente para marcar a história. Mas o que realmente aconteceu dentro das celas entre 4 e 5 da tarde daquele dia? Esse é o ponto onde os relatos se desencontram e as perguntas começam a incomodar. Porque o massacre do Carandiru não terminou com a entrada da polícia. Ele apenas começava a revelar sua face mais obscura. A entrada dos policiais no pavilhão 9 foi rápida e direta. Em minutos, o térreo já estava sob controle. Mas quando começaram a subir os andares, a situação se transformou em algo muito mais complexo. Os relatos dos sobreviventes dizem que muitos presos, ao perceberem a chegada da tropa, correram para dentro das celas, alguns levantando as mãos, outros gritando que estavam rendidos. Mas nem todos conseguiram. E é exatamente aqui
que surgem as maiores contradições dessa história. A polícia alegou que os detentos estavam armados e ofereceram resistência, que usaram tudo o que podiam para impedir a entrada. Pedaços de ferro, objetos perfurantes e até substâncias lançadas contra os agentes. Já os depoimentos colhidos por entidades de direitos humanos e as análises feitas por peritos indicam um cenário muito diferente. A perícia técnica identificou que a maioria dos disparos atingiu os presos dentro das celas. E mais do que isso, os tiros foram direcionados ao tórax e à cabeça. Um padrão de execução e não de contenção. Dos 111 mortos, apenas 26 estavam fora das celas. O restante foi encontrado atrás das grades, muitos com marcas de disparos de curta distância. O número de feridos também impressiona. Mais de 100 presos baleados. Nenhum policial morreu. Os sobreviventes contam que, mesmo após se renderem, foram forçados a descer nus até o pátio, enquanto alguns de seus companheiros ainda agonizavam nos corredores. E mais, foram obrigados a carregar os corpos empilhados de colegas, formando uma cena tão impactante que até hoje ecoa nas memórias de quem viu. A movimentação dos corpos dificultou a perícia. A cena do crime foi alterada, apagando pistas, embaralhando a cronologia dos fatos. Para muitos, não foi por acaso. Essa parte da história, envolta em versões conflitantes, é o coração da polêmica. Afinal, houve confronto ou houve execução? E se a ação foi legítima, por que tantos tiros certeiros em pessoas que estavam dentro das celas? Essas perguntas continuam abertas. E a cada relato que surge, a resposta parece ficar mais distante. Quando as luzes se apagaram no Carandiru naquela noite, o país ainda não sabia a dimensão do que tinha acontecido. As primeiras informações falavam em poucos mortos. 8 no máximo. Mas com o passar das horas, a verdade começou a emergir. O número oficial foi divulgado no final do dia seguinte. 111 detentos mortos. O choque tomou conta do Brasil. As imagens, os relatos, os depoimentos, tudo indicava que algo muito maior do que uma operação de contenção havia ocorrido ali. E então começou a disputa por justiça. O comandante da ação, Coronel Ubiratã Guimarães, foi o primeiro a virar alvo das investigações. Em 2001, ele foi condenado por 102 das 111 mortes, com uma sentença que somava mais de 600 anos de prisão. Mas não ficou preso. Alguns anos depois, sua condenação foi anulada. A alegação: falhas no processo. Ele nunca cumpriu pena. E mais tarde, em um episódio ainda envolto em mistério, Ubiratã foi encontrado morto em seu apartamento com um recado pichado na parede. Outros policiais envolvidos também foram a julgamento. Ao todo, mais de 70 agentes foram condenados. Mas a maior parte dessas penas acabou sendo anulada. E mesmo os condenados, que ainda seguem com processos ativos, não estão presos. Em 2022, um indulto natalino concedido por decreto presidencial beneficiou diretamente 74 dos policiais ligados ao caso. No ano seguinte, o Tribunal de Justiça confirmou a validade do indulto. E para as famílias dos mortos, restou a indignação. Processos de indenização se arrastaram por décadas. Muitos nunca receberam nada. Outros desistiram no caminho. O tempo foi apagando a urgência da justiça. Mas não a dor, não o sentimento de que o massacre foi esquecido pelas autoridades. A cada decisão que aliviava as responsabilidades, surgia uma nova pergunta entre os que acompanharam o caso de perto. Quantas vezes mais isso vai se repetir? A resposta, infelizmente, ainda ecoa dentro de outras celas pelo país.